Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª sessão ordinária deste Legislativo Municipal. Convido o vereador pastor Alex para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 105, versículo 1. Louvai ao Senhor, invocai o teu nome, fazer conhecer as suas obras entre as nações. Amém. Amém. Convido o secretário para fazer a chamada dos vereadores presentes. Boa noite. Presentes os vereadores Alex Aparecido Soares, Antônio Marco de Souza, Benício Barbosa dos Santos, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Gildo Rocha, Márcio André Alves, Márcio César de Andrade, Márcio Alberto dos Santos, Rodrigo Augusto Lopes. Número legal para começar a sessão, senhor presidente. Convido o secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária do Legislativo Municipal da 18ª legislatura, realizada no dia 9 de julho de 2025. Ao 9º dia do mês de julho do ano de 2025, na cidade de Comarca, Nova Fátima, Estado do Paraná, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Nova Fátima, auditório vereador Alfredo Chaek, situada na Avenida Prefeito Ramiro Frais Martinez 380, realizou-se a 20ª sessão ordinária da 18ª legislatura do Poder Legislativo Municipal. Assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Márcio André Alves dos Santos. Na hora regimental, constatou-se por meio da assinatura do livro de presença o comparecimento dos seguintes vereadores: Márcio André Alves dos Santos, Alex Aparecido Soares, Benício Barbosa dos Santos, Gildo Rocha, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Márcio Roberto dos Santos, Rodrigo Augusto Lopes e Márcio César de Andrade. E deixar de comparecer o vereador Antônio Marco de Souza, que comunicou sua ausência com antecedência ao senhor presidente e aos demais edilidades. Havendo um número legal para a abertura dos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao vereador pastor Alex que procedesse à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Passou a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em votação. O vereador Márcio Santos solicitou a palavra e requeriu que a fala do senhor presidente não fosse registrada em ata. Em resposta, o senhor presidente informou os demais vereadores que o pedido será devidamente analisado e que na próxima sessão a ata estará apta a ser votada, já com as correções ou alterações que eventualmente fizerem necessárias. Na sequência, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura da matéria de expediente, constatando os seguintes documentos: Projeto de Lei 37/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, regulamentação da licença para qualificação profissional para afastamento dos servidores públicos do município de Nova Fátima, Paraná, para a realização de pós-graduação, prevista no Estatuto Funcionário Público Civis e da outras providências. Projeto de Lei 51/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do plano de carreira e vencimentos dos servidores públicos de Nova Fátima, Lei 1633/2011, alterando a tabela dos vencimentos do Grupo Ocupacional Serviços Gerais na referência A e C, GOSG e referência A, PT, GOSG, da outras providências. Projeto de Lei 53/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 62 da Lei 2441/2023 e da outras providências. Projeto de Lei 53/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que declara a utilidade pública para fins de desapropriação o imóvel urbano no município de Nova Fátima, do Estado do Paraná. Projeto de Lei 54/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da Lei 1237/2005, que institui ao município de Nova Fátima a contribuição de custeio de serviços de iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Projeto de Lei 55/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, alterando o PPA, LOA e LDO da forma que especifica. Projeto de Lei 56/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, alterando o PPA, LOA e o LDO e na forma que especifica.
Projeto de Lei 57 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional e especial, alterando o PPA, LOA e o LDO na forma que especifica. Requerimento Legislativo 13 de 2025, de autoria do vereador Rodrigo Augusto Lopes. Requerimento Legislativo 14 de 2025, de autoria do vereador Márcio Alberto Santos. Requerimento Intertício 46 de 2025, referente ao projeto de lei 37 de 2025, de autoria do vereador Benício Barbosa dos Santos. Requerimento Intertício 47 de 2025, referente ao projeto de lei 51 de 2025, de autoria do vereador Benício Barbosa dos Santos. Requerimento Intertício 48 de 2025, referente ao projeto de lei 52 de 2025, de autoria do vereador Rodrigo Augusto Lopes. Requerimento Intertício 49 de 2025, referente ao projeto de lei 53 de 2025, de autoria do vereador Rodrigo Augusto Lopes. Indicação Legislativa 43 de 2025, de autoria do vereador Rodrigo Augusto Lopes. Requerimento para uso da tribuna solicitado pela senhora Laura Martinez Nardi, para abordar assuntos relacionados à ONG SOS Pets. Prosseguindo, passou-se para o pequeno expediente. Não havendo vereador inscrito, dando continuidade, passou para o grande expediente. Igualmente, sem inscrições, o senhor presidente Márcio André convidou a senhora Laura Martinez para fazer uso da tribuna. Iniciando sua fala, a senhora Laura agradeceu aos senhores vereadores pela oportunidade e apresentou uma explanação sobre o funcionamento da Associação SOS Pet, especialmente no que se refere ao cuidado prestado aos animais abandonados. Relatou a dificuldade financeira enfrentada pela entidade, destacando que as dívidas já vêm se acumulando há vários meses. Enfatizou a relevância da causa e fez um apelo à população, solicitando apoio na arrecadação de recursos para que a associação possa dar continuidade a esse trabalho fundamental em defesa dos animais. A senhora Laura também esclareceu uma fala recente de um nobre parlamentar que disse em sessão ordinária que o SOS Pet receberia uma doação no valor de R$50 mil proveniente do Ministério Público. Segundo ela, tal informação é equivocada, pois se trata, na verdade, de um processo seletivo ainda em andamento, no qual diversas associações também estão participando e disputando os mesmos recursos. Prosseguindo, comentou sobre o atendimento realizado pelo SOS Pet, mencionando os casos de internações, aquisições de medicamentos, procedimentos cirúrgicos e demais despesas necessárias para garantir o bem-estar dos animais resgatados. Destacou ainda o trabalho de castração, apontando sua importância no controle populacional de animais em situação de abandono. Por fim, reforçou a necessidade de apoio por parte do poder público, ressaltando o papel essencial do município na oferta de suporte à entidade. Concluiu sua fala lembrando que esta é uma causa coletiva e que todos devem se envolver e contribuir para a associação permaneça ativa, operante em sua missão. Após a fala, senhora Laura, o senhor presidente abriu a palavra aos demais vereadores que quisessem fazer perguntas ou considerações. O vereador Rodrigo Lopes parabenizou os envolvidos na causa e destacou o grande número dos animais já atendido pela associação. Ele também mencionou a campanha para ampliar o uso dos cofrinhos solidários em comércios locais, com o objetivo de arrecadar recursos e fortalecer o trabalho da SOS Pet. O vereador Márcio Santos comentou sobre a diferença entre os valores arrecadados em verbas estaduais e recursos obtidos pelo SOS Pet, destacando que o mesmo com dificuldade, a associação realiza um trabalho brilhante. Ele parabenizou a todos os envolvidos pelo importante serviço prestados pela associação. O vereador Márcio Santos também mencionou que em uma legislatura anterior, ele e os demais vereadores contribuíram com o valor mensal para o SOS Pet, prática que não está sendo mantida na atual gestão. Ele sugeriu que tanto ele quanto os demais parlamentares podem retomar essas doações para apoiar a associação. O vereador Benício Barbosa comentou que de fato, o bairro dos Messias tem utilizado como local de descarte e abandono de animais.
Ele informou ainda que a solicitação para instalação de câmeras de segurança na região já foi encaminhada ao Executivo e o mais breve será instaladas. O vereador Gildo Rocha parabenizou a associação pela importância do trabalho que realiza e destacou o comprometimento de todos os envolvidos com a causa animal. O vereador pastor Gilberto mencionou o ocorrido que um parlamentar afirmou de forma equivocada que a associação SOS PET receberia o valor de R$50 mil do Ministério Público. Ele esclareceu que a informação estava incorreta e fez retratação pública, pedindo desculpa pelas falas proferidas na ocasião. Ressaltou ainda que em nenhum momento teve a intenção de denegrir ou atrapalhar o trabalho da associação. Ao final, parabenizou a todos os envolvidos nessa importante luta em prol da causa animal. O pastor Alex parabenizou a todos os envolvidos na luta em defesa da causa animal e destacou a importância do trabalho realizado pela associação. Comentou que, na sua opinião, o novo vereador errou na forma como comunicou na ocasião o valor que supostamente seria destinada ao SOS PET. No entanto, avaliou que o desfecho da situação acabou sendo mal conduzida, especialmente em grupos de conversas onde ocorreram ofensas pessoais de forma excessiva e agressiva. Ressaltou a necessidade de manter o respeito e o diálogo construtivo, mesmo diante das divergências. Seguindo para a ordem do dia, a qual foram deliberadas as seguintes matérias: Projeto de Lei 54/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da Lei 1237/2005, que institui no município de Nova Fátima a contribuição do custeio de serviços de iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Projeto de Lei 55/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, alterando o PPA, LOA e o LDO na forma que especifica. Aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Projeto de Lei 56/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, alterando o PPA, LOA e o LDO na forma que especifica. Aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Projeto de Lei 57/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, alterando o PPA, LOA e o LDO na forma que especifica. Aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Projeto de Lei 37/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que regulamenta a licença para qualificação profissional para o afastamento dos servidores públicos do município de Nova Fátima, Paraná, para a realização de pós-graduação prevista no Estatuto do Funcionário Público Civis e da outras providências. Aprovado em segunda discussão e votação por unanimidade. Projeto de Lei 51/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do plano de carreira e vencimento dos servidores públicos do município de Nova Fátima, Lei 1633/2011, alterando a tabela de vencimento do Grupo Ocupacional Serviços Gerais, referência A e C, GOSG e referência A, PT, GOSG, das outras providências. Aprovado em segunda discussão e votação por unanimidade. Projeto de Lei 52/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 62 da Lei 2441/2023 e da outras providências. Projeto de Lei 53/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que declara de utilidade pública para fim de desapropriação o imóvel urbano no município de Nova Fátima, Estado do Paraná. Aprovado em segunda discussão e votação por unanimidade. Requerimento Legislativo 13/2025, aprovado por unanimidade. Requerimento Legislativo 14/2025, aprovado por unanimidade. Requerimento Intertício 46/2025, referente ao projeto de Lei 37/2025, aprovado por unanimidade. Requerimento Intertício 47/2025, referente ao projeto de Lei 51/2025, aprovado por unanimidade. Requerimento Intertício 48/2025,
referente ao projeto de lei 52/2025, aprovado por unanimidade. Requerimento interstício 49/2025, referente ao projeto de lei 53/2025, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 37/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Regulamentação da licença de qualificação profissional para afastamento dos servidores públicos do município de Nova Fátima, Paraná, para a realização de pós-graduação prevista no Estatuto do Funcionário Público Civis e da outras providências. Aprovado em terceira discussão e votação por unanimidade. Projeto de lei 51/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do plano de carreira e vencimento dos servidores públicos Nova Fátima, Lei 1633/2011, alterando a tabela dos vencimentos do Grupo Ocupacional Serviços Gerais, na referência A e C, GOSC, e na referência A, PT, GOSC, e da outras providências. Aprovado em terceira discussão e votação por unanimidade. Projeto de lei 52/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 62 da Lei 2441/2023 e da outras providências. Projeto de lei 53/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que declara de utilidade pública para fim de desapropriação o imóvel urbano no município de Nova Fátima, Estado do Paraná. Aprovado em terceira discussão e votação por unanimidade. Encerrada a votação das matérias, passou-se para o momento das explicações pessoais. E deixa a palavra livre por 5 minutos para o vereador que quiser fazer uso. O vereador Rodrigo Lopes comentou sobre a indicação que apresentou, solicitando a limpeza da rua Avenida Prefeito Ramiro Fraz Martinez, ao lado do ginásio esporte. Ele destacou que o seu compromisso com a cidade e afirmou que atua com responsabilidade, ouvindo a comunidade e buscando soluções. Rodrigo também ressaltou que faz questão de divulgar suas ações na mídia, para que a população acompanhe de perto o seu trabalho como parlamentar. O vereador Pastor Gilberto comentou a seletiva da empresa Yazaki, com 25 pessoas avaliadas, e destacou o curso do Sindicato dos Ensacadores. Ele reforçou que sua atuação tem foco na geração de emprego e melhoria para a população, cumprindo o compromisso assumido em campanha. O vereador Márcio Santos solicitou que o plenário arquive o processo de possível cassação, destacando que já se retratou e pediu desculpa pelas palavras usadas. Ele citou o arquivamento do caso pelo Ministério Público, que não identificou irregularidades e pediu que o Legislativo siga o mesmo entendimento. Comentou ainda sobre as falas do vereador Pastor Gilberto e sobre a associação SOS, e alertou que pedidos de cassação por declarações pode dificultar o exercício da função parlamentar. O vereador reforçou que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. O vereador Gildo Rossi comentou que a emenda no valor de R$ 530 mil será destinada ao município para a construção de um barracão industrial. Ele exaltou que todas as emendas utilizadas são elaboradas com prioridades para aquelas que não exigem contrapartida do município, reforçando o compromisso com a população. Além disso, o Gildo sugeriu que, quando o programa Caça Pet do Estado retornar, que os recursos sejam direcionados diretamente para a Associação SOS Pet, pois a entidade tem todo o conhecimento de onde os recursos devem ser aplicados. O vereador Pastor Alex solicitou da palavra para comentar a conquista, junto com o vereador Marcos Souza, de emenda que possibilitaram a compra de computadores para as escolas Maria Pura, Escola Leila e Escola Moisés Lupion, beneficiando os alunos com mais recursos tecnológicos. Além disso, o pastor Alex pediu desculpa pelas palavras que proferiu em relação aos vereadores que fazem uso da mídia social, especialmente ao vereador Rodrigo Lopes, solicitando perdão pelas palavras proferidas. O vereador pastor comentou sobre as falas do vereador Márcio Santos, afirmando que a retratação e o pedido de desculpa feito não foram completos. Segundo o pastor Alex, como Márcio diz, que traria alguns pais de alunos para comprovar que o secretário não tem competência e retratação
deveria ter sido com mais abrangência. Nada mais a ser tratado e discutido. O senhor presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a presente sessão ordinária e convocou uma sessão extraordinária para o dia 11 de julho de 2025, às 9 horas, e outra sessão ordinária para o dia 16 de julho de 2025, às 19 horas, e determinou que lavasse a presente ata, que após lida aprovada, vai assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. É só, senhor presidente. Em votação a ata da sessão anterior. Aprovada. Nós temos que votar hoje também a ata da sessão da 19ª sessão ordinária também, onde tinha sido feito um pedido do nobre vereador Márcio Santos para retirada da minha fala da ata, mas só para constar não foi retirado, só foi acrescentado que a anuência foi dada pelo plenário à minha fala. Então eu fiz o pedido no plenário para que eu pudesse falar aqui mesmo, tá ok? Em votação... Pela ordem, senhor presidente. Nesse caso, quando interfere no nosso regimento interno, aí tem que ir para a comissão. Esse tipo de pedido não pode ser feito simplesmente em plenário. O senhor devia ter se manifestado no dia e não depois. Me manifestei, tá? senhor presidente. Então o senhor vote contra a ata. O senhor vote pela contra. não aprovação Sou e contra. então Sou há contra. 7 votos a favor. Tá, mas Aprovado. nós temos que rever essa situação. Tá, na próxima o senhor se manifeste em plenário. Tá? Passamos, convido o secretário para fazer a leitura da matéria de expediente. Projeto de Lei 29/2025, súmula, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e da outras providências. Justificativa. Encaminhamos para apreciação dessa deliberação dessa Casa Legislativa o projeto de lei referente às diretrizes orçamentárias para o 2026, em atendimento ao artigo 165 da Constituição Federal de 1988. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento de conexão entre o Plano Anual e o Orçamento Anual e tem função de estabelecer ligação entre o curto prazo e o longo prazo. A LDO orienta a elaboração da LOA e fixa as metas e prioridades da administração pública, dispõe sobre alterações da legislação, estabelece metas fiscais, riscos fiscais e os fatores que podem vir a afetar as contas públicas. A LDO de 2026 é apresentada com metas e receita, despesas, resultado primário, resultado nominal, abrangendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, como também a programação dos poderes dos municípios, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, correspondente à execução orçamentária e financeira, será registrada na sua totalidade em sistema consolidado e integrado. De forma geral, as previsões de receitas e despesas estão estimadas com base no crescimento econômico e na expectativa de inflação, sendo que as previsões foram elaboradas com conformidade com as tendências sancional e a arrecadação de despesas do município. As metas dos resultados estão elaboradas de acordo com a necessidade de equilíbrio entre receita e despesa, visando o priori pagamento, amortizações e juros sobre o endividamento, bem como maior controle gerencial das despesas dos custos operacionais de todos os órgãos do município. A LDO 2026 está integrada em um processo que começa com o plano plurianual e segue com a lei orçamentária anual, de acordo com os requisitos estabelecidos por lei de responsabilidade fiscal. Nesse contexto, a atual estrutura da LDO permite uma utilização como um instrumento de gestão de finanças públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem de receitas e destinação de recursos públicos, a serem avaliados pelo Legislativo e pela sociedade em geral. Atenciosamente, Prefeito Municipal Renato Montenegro Balan Xavier. Só, senhor presidente. Passamos para o pequeno expediente, e não havendo vereador inscrito no pequeno expediente, passamos para o grande expediente. E não havendo vereador inscrito no grande expediente, passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei 29 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2026, em primeira discussão. Votação.
Aprovado. Passamos para explicações pessoais, agradecimentos e justificativas a votos. O vereador tem 5 minutos para fazer uso da palavra. As palavras, presidente. A palavra está com o novo pastor Alex. Só que tomando a palavra para estar deixando bem claro à população que nos assiste, né, na noite de hoje, que essa lei ela não pode estar tratando outros assuntos, né? Assim como requerimentos, ou falas, ou discussões fora da lei, né? Então, por isso, eu creio que a grande maioria dos vereadores que estão ouvindo não vai falar, não vai se manifestar, só que fique claro à população na noite de hoje que essa sessão ela é específica para esse assunto da LDO. Os presidentes abençoe. A palavra continua livre. Nada mais a ser tratado e discutido. Encerra a presente sessão ordinária, convocando outra para o dia 18 de julho de 2025, às 9 da manhã. Boa noite a todos.